Bem-vindos à nossa campanha 40 dias de oração pelo seu amor, uma nova história escrita pelo dedo de Deus. Estamos no nosso 21º dia do desafio e hoje nós vamos orar para que haja uma melhora na comunicação dentro do relacionamento. Nós não temos ideia do poder da comunicação no casamento. Quando uma pessoa se propõe a ouvir o seu cônjuge, está investindo no relacionamento. Ouvir com atenção permite entender o que está sendo dito e apresentar resposta segura, adequada. O que acontece é que muitas pessoas acabam se precipitando em suas palavras. E nós não podemos agir assim. Devemos ter o cuidado, porque das muitas palavras vem o pecado. Nenhum ser humano tem o dom da onisciência. É um dom de Deus. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. E a onisciência é o entender o pensamento, é o saber o pensamento do outro. Você acredita que o seu esposo, a sua esposa, tem este poder de saber o que você está pensando? Pois se ela é assim, ela age como se fosse Deus. Somente Deus tem o poder de saber os pensamentos dos outros. Não tem como saber o que o outro está pensando, por isso é necessário o diálogo. Vamos entender isso para que a gente não pense que a pessoa vai adivinhar o que você está pensando. Isso vai trazer frustração. O ideal é conversar, é expor, é falar aquilo que você está querendo e não pensar que a pessoa pode sim entender aquilo que você está pensando, porque este poder ela não tem. A atenção ao que o cônjuge fala é muito importante. Faz com que ela se sinta valorizada, respeitada e amada. Expressar palavras de carinho e de amor revigora e sustenta o relacionamento, aproximando o casal e aumentando a intimidade. A comunicação perfeita e alinhada vai proporcionar interação e crescimento do casal. Marido e mulher são responsáveis em construir o lar que desejam. Então é necessário que haja diálogo, que haja a compreensão daquilo que o outro quer e colocar de uma forma tranquila, sem brigas, sem más conversações, sem discussões, porque dentro da ira não opera um milagre de Deus. Por outro lado, a falta do diálogo também é prejudicial, pois pode causar, por exemplo, a indiferença e o silêncio, gerando falta ou deficiência na comunicação. Problemas que a falta do diálogo podem gerar no casamento, por exemplo, o silêncio. Quando o silêncio ele é imposto, ele pode causar ausência de relacionamento entre o casal e até mesmo a infidelidade, porque o cônjuge ele vai encontrar em outra pessoa o que ele quer, ser ouvido. E outro problema é a indiferença. Um ou ambos os cônjuges, pela falta de comunicação entre o casal, comumente perde a intimidade com o outro, impedindo o diálogo. Todo mundo tem o direito de se expressar, relatar seus sentimentos, e quando isso não acontece, o afastamento entre os cônjuges é fato certo. Não dialogar com o cônjuge ou ter uma comunicação deficiente é o início da maior parte dos problemas no casamento e pode ser percebido quando, por exemplo, alguém não o escuta ou não dá razão
porque está na internet, na televisão, nas mídias sociais, quando não tem interesse nos interesses alheios. É necessário prestar atenção naquilo que o outro está falando e deixar de lado as outras coisas por um momento. Embora marido e mulher possam ter interesses diferentes, é importante que um se sinta feliz em realizar a vontade do outro e que ambos tenham que ceder em algo, lembrando sempre que é esse ponto em comum que só é alcançado através do diálogo. A ausência da intimidade, do diálogo entre o casal, gera desconfiança, irmãos, gera intrigas, brigas, morte do amor. E até que o pior aconteça, Deus não quer isso. Por isso Ele está hoje te ensinando a falar, a conversar, a manter um diálogo e não um monólogo. Não uma conversa individual em que só um coloca a sua opinião, mas um diálogo em que os dois possam manifestar aquilo que está pensando de forma franca, mas com tranquilidade, sem agressões físicas ou verbais, porque tudo isso pode gerar a ruína e o fim do casamento. Às vezes o casamento acaba não porque teve brigas, às vezes a pessoa nunca discutiu no relacionamento, mas a indiferença e o silêncio também podem provocar a ruína de um relacionamento. Se você quer se comunicar melhor com seu marido, com sua esposa, mas não sabe como, eu vou falar para você hoje. Primeiro, ouça com atenção. Esta é a parte mais difícil no casamento. Por não ouvir, muitos bons casamentos acabaram. É necessário desenvolver essa habilidade. Falar com clareza. A fala é um dos principais elementos da comunicação, por isso, ter cuidado com a língua é fundamental. Expressar os sentimentos de forma saudável. Não discutir na presença dos outros. Mesmo que o confronto seja inevitável, não deverá ocorrer na presença de outras pessoas, evitando o cinismo, o sarcasmo e palavras ásperas. Brigas nas presenças dos filhos geram medo e insegurança. Então evite o máximo que puder. Não usar o silêncio para frustrar a pessoa. Quando demorar para responder o que foi perguntado, deverá explicar o porquê. Silêncio, especialmente por parte do marido, representa uma resposta negativa. Não se envolver em rixas, em discussões, em brigas. Não responder com raiva, mas com mansidão, porque a palavra do Senhor diz que as palavras brandas acalmam o furor. Falar a verdade com amor e não mentir. A mentira abre portas nas vidas das pessoas, dando legalidade para Satanás agir. Admita o erro, pedir e conceder o perdão. E quando estiver errado, deve-se admitir e pedir perdão. Quando lhe for solicitado perdoar, será fundamental comunicar e expressar isso. Isso traz cura. Foi já falado sobre isso nos outros vídeos. Não culpar ou criticar. Compreender e aceitar as limitações, sabendo que todos são passíveis de erros. Antes devemos encorajar e restaurar e edificar. Procurar entender ao
opinião do cônjuge. Colocar-se na posição do outro fará com que você compreenda a pessoa de maneira melhor. Escolher o tempo certo para se comunicar. Não se colocar em uma situação de a qualquer hora você falar algo. Tem momentos que é necessário estar só vocês dois dentro do seu quarto, com a porta fechada, para tentar conversar. Separar um horário para se comunicar, ela é importante. Não comunicar quando o outro estiver ligado em outra prioridade, quando a outra pessoa estiver sem foco ali, cheio de coisas para fazer. É o momento errado. Espere o momento certo. A comunicação ela tem que ser de forma inteligível, que a pessoa possa entender o que você está falando e que você possa ouvir o que ela está falando. Então não pode ter interrupções de terceiros, não pode ter influência de outras pessoas, tem que ser você e a outra pessoa. No nome do Senhor Jesus, hoje eu peço que você venha a refletir e a orar em cima desta área. A oração hoje você vai observar se você tem feito isso, se você tem mantido no seu relacionamento essa situação de falta do diálogo, ou do diálogo escasso, ou da ausência do diálogo. Você vai orar nesse sentido, para que Deus venha estabelecer a comunicação entre vocês. Entenda, Deus quer mudar a sua história, mas é necessário a obediência. A campanha está sendo realizada, mas ela precisa ser praticada. Não adianta nada apenas ouvir e não praticar. Deus não se agrada dessas situações. É necessário uma mudança na forma de falar com a outra pessoa e principalmente ser tardio em falar. Deus não tem vitória para quem fala além daquilo que é necessário. Mas quando você busca Deus em sinceridade e faz aquilo que Ele está pedindo, Deus tem prazer em responder às suas orações. Obedeça ao Senhor. Faça sempre o bem, mesmo que venha sobre você situações de dificuldade. Aprenda a dialogar, aprenda a conversar. Deus vai mudar a sua história a partir do momento em que você agir conforme a palavra dele, no nome do Senhor Jesus.